Doente de amor, edição, bota Zézio pro vídeo de hoje. Meus amigos, é bom, mas se você escutar isso o dia inteiro, é ruim. Imagina você, concurseiro que trabalha, chega em casa um pouco cansado, toma aquele banho, come alguma coisinha, senta na sua cadeira para começar a estudar às 7h30, quando você escuta o quê? Os trabalhos iniciando. Aí você escuta, garçom, tem pitu? E começa. E vai, o pau quebra até de madrugada. Meus amigos, imagina você, se ficou em casa o dia inteiro curtindo um recesso que teve, vai lavar a louça e começa aquela música, o dia inteiro, bem alta. Você mora próximo de um bar e a vizinhança não aguenta mais aquela música alta. Meus amigos, e o caso chegou ao STJ. Não é qualquer caso, é um caso de precedente qualificado, porque foi julgado sobre o rito dos recursos repetitivos. É o tema 1377 contra o dono do bar. Veja bem, para quem não sabe, a utilização de música alta por um longo período de tempo é técnica de tortura. E para quem conhece um pouco da dinâmica de um bar, as músicas não mudam. Segunda a segunda, o bar toca a mesma playlist para os mesmos usuários que cantam de forma copiosa, chorosa, as mesmas músicas. E sempre tem aquele bêbado que exagera. Tem um bêbado romântico, bêbado pegajoso, o bêbado choroso e tem um bêbado que canta do fundo da alma. Imagina você o dia inteiro ouvindo a mesma playlist todos os dias. Então a vizinhança começou a ligar para a polícia. Eu não aguento mais. A polícia ia lá. Amigo, abaixa o som, por favor, não faz isso. Tá bom, abaixo. Meia hora depois, garçom, tem pitu? Começa tudo de novo. Fácil não. E o bar, ele estava com alvará de funcionamento, ok, ele estava dentro de uma zona mista, isto é, comercial e residencial. Então ele estava ali dentro da legalidade dele. Acontece que ele estava exagerando no som. E a polícia também começou a se cansar. Então levou também a parte administrativa. Os fiscais administrativos começaram a medir. Opa, tá passando dos 50 decibéis, que é o limite permitido nessa área. Foi um dia, foi outro, e foi outro. E levou isso para o Ministério Público. Ministério Público, deixa comigo. Agora eu que vou tocar esse som. Denúncia não de perturbação do sossego alheio, que é contravenção, mas sim denúncia de crime ambiental, de poluição. Meus amigos, o papo agora mudou, a dança ficou tensa. O juiz analisou as provas, as gravações, porque os vizinhos gravaram. Aqui, eu não aguento mais, meu filho chorando, ele quer dormir. O que o juiz fez? Dono do bar, você está condenado a 1 ano e 4 meses por crime de poluição. Artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, que diz o seguinte: causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. Você está condenado, inclusive de forma continuada. E também vou te colocar uma multa, certo? Não faça mais isso. Não repita. O dono do bar ouviu aquilo e falou: advogado, me ajuda. O advogado: isso é inaceitável. Meu cliente pode até não ser inocente porque abusou sim do som de acordo com as provas que lá estão, mas a tipificação está completamente errada. A verdade é que meu cliente deveria ser condenado por contravenção penal, artigo 42, que fala da perturbação do sossego alheio. Tribunal, rogo que casse essa sentença de acordo com os termos aqui expostos das minhas razões da apelação. O tribunal parou, analisou o caso com calma e disse: olha, o que o advogado está falando tem sua razão. Não ficou demonstrado para a caracterização do crime de poluição do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais que houve algum dano aqui específico para alguém. Nós tínhamos ali uma situação chata, tá? Uma perturbação, mas não ficou caracterizado nos autos nenhum dano a nenhuma pessoa, de modo que não pode ser tipificado o caso no artigo 54. E reformou a sentença e disse que o caso é de contravenção. Por conta disso, desclassificou o crime do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais para a contravenção do artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, que fala sobre perturbação do sossego alheio. O Ministério Público, então, irresignado, porque os vizinhos falaram: olha, o Ministério Público me ajuda, olha o que aconteceu nesse processo. Falou: não, deixa comigo, vamos para o STJ em recurso especial. E como vocês bem sabem, recurso especial julga a matéria de direito e não de fato. O STJ olhou aquilo e disse: olha, vou julgar. E o caso é interessante, eu já estou de saco cheio desse tanto de caso aqui no tribunal. Eu vou simplesmente afetá-lo para a sistemática do julgamento de casos de recurso repetitivo, de forma que ele possa ser vinculante. Então, afeto este tema. E como vocês bem sabem, o STJ, em regra geral, segue a causa
causa piloto. Ele escolheu como piloto este caso do dono do bar tocando o dia inteiro Zezo em outras coisas. Então, para início de conversa, o STJ tem que afetar um tema, uma resolução de direito. Ele diz o seguinte: a questão em discussão consiste em definir, primeiro, a natureza jurídica do crime ambiental, previsto no artigo 54, caput, primeira parte, da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. E 2, se há necessidade de realização de prova pericial para sua configuração. O STJ definiu este tema da seguinte forma: veja, é tema, é precedente qualificado, vinculante e, portanto, vai estar na sua prova. O STJ entendeu que o crime de poluição é um crime de perigo abstrato. Essa seria a natureza jurídica dele. Para a Corte Cidadã, não interessa saber se teve dano ou não. Se a conduta colocou em risco a sociedade, eu não posso esperar acontecer o dano para só então tipificá-la. Eu preciso me antecipar, prevenir a própria conduta. Então, quando falo sobre crime ambiental de poluição, no caso específico poluição sonora, eu não quero saber se alguém ficou surdo. Eu não quero saber se alguém teve um problema derivado desse ato de poluição. Se o som está alto de forma contínua, ao ponto de causar um perigo a que isso aconteça, eu penalizo imediatamente. Sabe a história? Um exemplo aqui paralelo para que vocês possam entender. Dirigir embriagado. O simples ato de dirigir embriagado já coloca em risco a sociedade, de modo que é tipificado. Não me interessa se a pessoa bêbado dirigindo atropelou alguém. Só o ato dele dirigir embriagado já é crime porque colocou em risco o bem jurídico. E essa foi uma das expansões do direito penal pelo mundo. Eu não preciso esperar a concretização do bem jurídico ferido, lesionado. Eu posso antecipar isso. O próprio ato de colocar em perigo já permite a tipificação penal. Disse o STJ: a interpretação da lei de crimes ambientais deve ser feita à luz dos princípios constitucionais do meio ambiente ecologicamente equilibrado, do desenvolvimento sustentável e da prevenção de danos. O direito ambiental trabalha muito com isso, o princípio da prevenção, da precaução. Lembram? Importante. Isso também está sendo colocado na parte do direito penal. Essa interface de crime ambiental é uma interface entre direito ambiental e direito penal. E o direito penal tem que conversar com o direito ambiental e beber um pouco dos seus princípios. E um deles é a questão da prevenção. Segue o STJ, considerando inclusive o valor jurídico próprio do meio ambiente e seu interesse difuso. A doutrina e jurisprudência majoritárias reconhecem que um crime de poluição ambiental é de perigo abstrato, prescindindo, isto é, não necessitando de prova pericial para demonstrar o risco potencial à saúde humana ou ao equilíbrio ecológico. No caso concreto, a prática de poluição sonora, mediante a emissão de ruídos acima do limite estabelecido, configura risco concreto à saúde humana, evidenciando a materialidade e tipicidade da infração, independentemente de comprovação de dano efetivo. Tese do julgamento. Pessoal, presta atenção. O tipo previsto na primeira parte do caput do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais possui natureza formal. Não precisa de resultado naturalístico. Natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva, não sendo exigida a efetiva ocorrência do dano, nem a realização, portanto, de perícia técnica, podendo a comprovação se dar por qualquer meio de prova idôneo, testemunha, policial que foi lá, gravou, mediu que a quantidade de som estava acima do limite permitido, no caso específico eram 50 decibéis, e tudo isso é meio de prova suficiente, apto para a condenação, a tipificação, certo? Veja bem, esse é um excelente caso para vocês entenderem a natureza, a discussão dos crimes de perigo abstrato. Muita discussão doutrinária existe sobre isso, mas hoje o que eu quero que vocês entendam é que esse julgado falou sobre direito ambiental, falou sobre direito penal e que isso pode cair em duas frentes na sua prova. Essa é uma excelente questão, por exemplo, de segunda fase. Vocês precisam saber a motivação, as razões. E eu faço aquela brincadeira outra com música, etc., para você decorar, para você entender que o crime do artigo 54 é um crime formal, que tutela um bem jurídico e não necessita de um resultado naturalístico para ser violado. Antecipa-se, quer se punir, inclusive, o perigo de lesão.
E simplesmente aquele dono do bar que fica um dia inteiro tocando garçom ou doente de amor, entre tantas outras evidências tão famosas, e nessa loucura comete crime. Se ele fizer aquilo de maneira constante, prejudicando toda a vizinhança e com som acima do limite permitido, deixa de ser contravenção. Isso é muito importante para a prática, porque é uma contravenção, o policial sequer pode ir lá e prender em flagrante, não tem auto de prisão em flagrante, contravenção. Vamos lá, não pode ter uma prisão em flagrante em contravenção, mas pode em crime. O auto de prisão em flagrante não é lavrado em contravenção, mas é em crime. Processualmente também muda muita coisa, vai ser condenado. Tudo bem, vai ter a substituição lá, etc. Pode ter vários benefícios, né, com a justiça negociada, mas assim, o que interessa é que o vizinho vai poder virar para o dono do bar e falar: ô amigo, tem condenação aí? É isso. Gostou? Nos siga nas redes sociais, curta aqui esse vídeo, comenta aqui embaixo e siga o professor Ivan Moraes. Estamos juntos para sua aprovação, se Deus quiser, e com Deus sempre à frente. Abraço!